noite, a paz do Senhor, para os que estão nos assistindo aí através da internet. E essa noite, quarta-feira, é um momento de refletirmos nos lares e compartilhar, não é? Partilhar sobre o que aprendemos. E nessa noite, eu quero falar de uma questão que precisamos realmente analisar, avaliar, porque disso depende 4 anos da nossa vida, que é sobre a questão do nosso voto eleitoral, né? Que vai ser domingo que vem, dia 15, e precisamos realmente observar, analisar, buscar a direção de Deus sobre quem nós devemos botar aí para nos administrar, né? Que é o prefeito, vereadores. E pensando nisso, eu trouxe uma pequena reflexão para nós essa noite. Eu espero que ajude bastante a todos nós, amém? Então vamos orar? Senhor, nesse momento, quero aqui te agradecer, Deus, porque mais uma vez, Senhor, nos dá a oportunidade de refletir na Tua palavra que é tão rica, Senhor, que tem resposta para todas as coisas. Na verdade, ela é nosso manual de vida. E que essa noite, Senhor, Tu possa nos presentear, Deus, com orientações maravilhosas que venham nos ajudar, Deus, a realmente exercer a nossa cidadania, Senhor. Em nome de Jesus, abra a mente e os corações de cada um que está ao ouvir, assistir, e que o Senhor possa desfazer todo o atrapalho, todo o empecilho, que só o Teu Espírito venha ter liberdade no meio de nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, domingo é as eleições, falando sobre isso, em quem você vai votar. Escolheu direitinho, buscou a orientação de Deus. Porque é assim, não é? Nós devemos buscar a orientação de Deus, realmente perguntar para o Senhor, pedir Ele para nos orientar sobre quem nós devemos botar aí, para nos governar. E no caso de domingo, que vai ser prefeito, é uma coisa mais próxima, né? Porque o presidente é lá em Brasília, né? E aí fica mais distante um pouco, mas mesmo assim as consequências vêm quando não sabemos escolher. Mas o prefeito já é mais próximo, é na mesma cidade, né? Os vereadores também. Então são pessoas que vão nos governar diretamente, né? Na mesma cidade. E precisamos realmente saber escolher, gente, com quem nós vamos governar, quem vai nos governar durante 4 anos. Certo? No ano de 2021, né? Quem vai nos governar? Vamos eleger os que já estão ou vamos trocar? Então vamos aprender um pouco sobre isso, tá? Lembrando, gente, que essa questão de política é uma questão de realmente avaliar, analisar, né? A pessoa teve 4 anos para passar ali na prefeitura, e a gente avaliar, colocar na balança mesmo o que foi que pesou mais, o que foi que pesou menos, se dá para permanecer, se precisa mudar. Eu fico triste com situações de pessoas que acabam se tornando, como é que eu posso dizer? Tomar partido pelo partido, né? Posso dizer assim, tomar partido pelo partido. Se vê que a pessoa não está fazendo o seu papel adequado, poder trocar. Há 4 anos atrás, eu votei em uma determinada pessoa que hoje ela está governando a minha cidade, né? Mas eu avaliei, estou estudando sobre a questão, avaliando nesses 4 anos, e assim como há 4 anos atrás eu torci, eu dei o meu voto de confiança, agora também eu vou analisar e quem sabe passar para outro, né? Porque a gente tem que usar inteligência, sabe? Essa questão a gente não realmente, partido não se toma partido. A gente tem que analisar que é coisa séria. Disso depende a administração da cidade, né? Os empregos, a saúde, e tudo mais. Depende de tudo isso. Então vamos lá.
A referência para a gente começar, eu vou usar várias referências aqui, mas eu quero começar em Provérbios 29, 2, na versão viva. Ele diz aqui: quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz, mas quando os líderes de uma nação são maus, o povo chora de tristeza. E aí, como é que está sendo a administração da sua cidade? Da prefeitura? Como é que está sendo? A Bíblia diz que quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Sua cidade está vivendo feliz? Tem saúde, tem emprego, tem tudo aí que uma cidade precisa, né? Para viver feliz, tem isso aí. E na minha introdução, eu coloquei assim: em nossos dias, a decepção com os políticos é grande, não é verdade? Nossos dias é grande a decepção na política, uma onda de descrédito na nação. Isso não é de agora. Somos herdeiros de uma cultura extrativista. Nossos colonizadores vieram para o Brasil com a intenção de tirar proveitos, não é verdade? A gente que estuda aí histórias, a gente podemos ver que os colonizadores que vieram para o Brasil, né? Que até dizem aí que descobriram o Brasil, mas os índios já existiam aqui. E eles vieram com o quê? Com o intuito de ganhar, de tirar proveito daqui, da nossa terra. E aí isso já vem de muito tempo, né? A maioria dos políticos se envolve a um esquema de corrupção, de vantagens fáceis, enriquecimento, tirando as riquezas da nação, assaltando os cofres públicos e deixando um rombo criminoso nas verbas destinadas a atender às necessidades sociais. Isso não é verdade, gente? Não é isso que acontece? O Brasil, na verdade, ele é conhecido como o país da corrupção. E uma certa vez eu vi um professor lá na faculdade dizendo que parece até que a corrupção virou, ela virou, como é que se diz? Uma cultura. A corrupção brasileira parece que virou uma cultura, sabe, do nosso país. Mas, gente, o brasileiro merece. Porque o brasileiro começa vendendo seu voto, não é? Vendendo seu voto. Então, realmente, nós precisamos analisar. E nós, povo de Deus, nós não podemos fazer isso. Nós devemos analisar, devemos não tomar partido, não vender voto. Nós devemos, como povo de Deus, buscar a direção de Deus. Saber de Deus o que Ele quer. Porque a Bíblia é o manual de vida. Né? E você pode dizer, mas eu busquei e não ouvi a voz de Deus. Deus fala, a Bíblia fala. Aqui quando nós começamos, ele disse aqui, Provérbios 29, 2, diz: quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz, mas quando os líderes de uma nação são maus, o povo chora de tristeza. Não é? E aí eu fico analisando e pensando, sabe, até converso lá em casa com o meu esposo, sobre a questão de pessoas dizer, vamos continuar com o que estamos, não vamos mudar não. Gente, se não fosse assim, muitos de nós ainda estávamos com um presidente antigo aí na presidência, né? Que passou vários anos aí na presidência, né? Até nossa bandeira não era mais verde e amarela, como vocês sabem, não vou citar nomes, mas vocês sabem. E se nós não tivéssemos mudado, não é? Então, gente, a gente precisa ser inteligente. A gente precisa, não deve ter medo do que vem, mas a gente realmente analisar. Demos 4 anos
aos prefeitos, agora analisar como é que está a prefeitura, como é que está a nossa cidade. Se não melhorou muita coisa, trocar, gente. Daqui a 4 anos, se também esse que a gente colocar na prefeitura, daqui a 4 anos, não fizer seu trabalho direito, a gente troca de novo. Busca a direção de Deus, observe a conduta, né? A gente realmente avaliar a conduta dos que já estão é mais fácil, né? Mas a gente avaliar a conduta, o comportamento familiar, porque o prefeito é bem mais fácil, porque ele é da mesma cidade, muitas vezes conhecemos a família, não é? E a gente pode avaliar a conduta de vida da pessoa, porque certamente como a pessoa é em casa, ela vai ser também no trabalho, onde ela estiver. Então a gente avaliar como é sua conduta de vida, se só pensa no dinheiro, se é uma pessoa mentirosa, se é uma pessoa aí que não faz seu trabalho direito. Então dá para a gente avaliar, tá certo? Diante desse quadro, muitos evangélicos ficam também desiludidos com a política e cometem vários erros. Por exemplo, nós os evangélicos ficamos, não só nós, mas muita gente, né? Mas falando aqui dos evangélicos, ficamos muitas vezes decepcionados e aí cometemos vários erros. Primeiro, política é pecado, política é coisa do diabo, o cristão não deve participar da política. Toda pessoa que se envolve na política é corrupta. A gente não vê todas essas palavras, né? Todo crente que se envolve com a política acaba se corrompendo. A política é mundana e não serve para os crentes. Não adianta fazer coisa alguma, devemos pregar o evangelho e aguardar o retorno de Cristo. E aí, o que vocês acham? Isso aqui realmente está coerente com a palavra de Deus? Gente, pelo que eu li da Bíblia, essa questão de que não estou nem com política, eu vou pregar o evangelho e esperar a volta de Cristo. Gente, enquanto Cristo volta, nós vamos sofrer um bocado. Porque o mundo é a nossa casa, certo? E quantas leis, quantas coisas aí não aconteceram, que nem eu vi nesses dias aí, uma lei aí que estava para ser autorizada, mas porque tem pessoas de bem dentro da política que ainda tem, que está lá, que ainda zela pela família, né? Zela pelos costumes bons ainda, lutaram contra e foi impedido. Teve aí a lei aí que queriam colocar no tempo de uma presidenta aí, né? Queriam colocar as revistas ensinando sexos às crianças. E aí tinha pessoas lá que lutaram contra isso aí, né? Uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, 5 anos, não vai saber realmente lutar com isso aí, com sexualidade, não vai saber, né? Então, houve pessoas lá que lutaram contra isso e foi barrado esse direito, como outros agora também que estão sendo barrados. E a gente precisa realmente exercer a nossa cidadania. A gente precisa acreditar que ainda pode mudar, que pode ser melhor. Não pode ser 100%, porque o mundo está debaixo do pecado, mas podemos usufruir ainda de coisas boas. Podemos ter que nem tem uma cidade aí que tem um prefeito, né, que passa muito nas redes sociais. Prefeito que está lá capinando junto com os garis no meio da rua, está com um carrinho de mão, está na obra, não é? Que anda de bicicleta, vocês sabem, né, de que eu estou falando aí, um prefeito aí. E aí, gente, não é um homem que está lá exercendo sua cidadania, entendendo que ser um prefeito, ser um governante da cidade, não é ter mais privilégio do que os outros, mas é ter mais responsabilidade do que os outros, não é? Então ainda existe gente bem, mas que a gente possa analisar, que a gente possa realmente analisar e não repetir o mesmo erro. Às vezes a mudança é preciso. Se a gente vê que aquela pessoa passou tanto tempo ali na prefeitura e que não fez muita coisa, é hora de mudar. E daqui a pouco, daqui a 4 anos, se o próximo que a gente colocar não fizer, a gente muda de novo. E é assim, certo? Então,
Nós não podemos, como cristão, ficar de braços cruzados dizendo eu vou votar nulo, vou votar em branco. Não se iluda. Você está votando por alguém também, certo? E não é o dever de um cidadão fazer isso. Isso é se opor, isso é se esconder, né? Ou que você vote por uma pessoa, que você vote em branco, ou que você não vote, você vai ter um prefeito da mesma forma. Você vai ter um vereador da mesma forma, certo? Você vai sofrer as mesmas consequências. E aí é melhor que a gente vote, né? Analise, busque a direção de Deus. Eu anotei aqui, como cristão como um cristão deve se comportar na política. Primeiro ponto, não venda seu voto, certo? Não venda seu voto. Porque aí você já está colaborando com a corrupção quando você vende seu voto. Olha, Tiago 1, na versão viva, Tiago 1, 27, diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem falhas é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e que permanece fiel ao Senhor. Em outra versão diz que não se corrompem, certo? Aqui ele diz: e que permanece fiel ao Senhor, não se corrompe, né? Não se contamina com o mundo, certo? E também escolhi aqui em Romanos 13, 1, que diz assim: obedeçam às autoridades governamentais, porque Deus foi quem estabeleceu todas elas. Não há governo em parte alguma que Deus não tenha colocado no poder. Portanto, aqueles que se recusam a obedecer às autoridades estão se recusando a obedecer a Deus, e o castigo virá sobre eles, certo? Eu anotei aqui, na primeira passagem, que foi de Tiago 1:27, diz assim, na primeira passagem diz que devemos nos livrar da corrupção, certo? Desse mundo. E quem compra voto é corrupto. Quem compra voto é corrupto, certo? E quem vende seu voto em troca de benefícios, seja eles quaisquer que for, também é corrupto, certo? Então não venda seu voto, de jeito nenhum. Além da pessoa não poder cobrar mais nada do político, pois ele comprou seu voto, a pessoa vai ter que passar 4 anos com aquela pessoa ali, não é? É puro egoísmo, gente. Pois se você vota em alguém com barganha, você é egoísta. Pois sabemos que devemos escolher aquele que melhor pode ajudar sua comunidade em geral. O que é que eles estão falando, né? Suas propostas, o que é que vai fazer. A gente não pode vender nosso voto, de jeito nenhum. Além de ser pecado, Deus não quer que a gente se contamine com a corrupção. Nós também ainda podemos ser processados, porque o Código 299, né? Ele diz assim, o artigo 299 do Código Eleitoral Brasileiro fala que é considerado crime eleitoral, certo? Crime eleitoral. E como o Romanos fala aqui, Romanos 13, ele termina no 2 dizendo: portanto, aqueles que se recusam a obedecer às autoridades, às nossas leis, né, estão se recusando a obedecer a Deus, e o castigo virá sobre eles, certo? Então, é crime eleitoral vender o voto, é contra a lei. E quando nós fazemos isso, nós estamos desobedecendo a Deus e também vamos ser castigados junto com aquela pessoa, certo? Ele diz, é crime eleitoral.
dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outros dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Ou seja, comprar e vender de qualquer maneira o voto é crime diante da passagem que lemos. Então, estamos desobedecendo também a palavra de Deus, e desobedecer é pecado, certo? Desobedecer é pecado. Sem falar, meus irmãos, que comprar e vender voto pode dar de 1 a 4 anos de prisão, além de pagamento de 5 até 15 dias, né? Multa. Então, vender seu voto é pecado, sim, certo? É pecado. Deus não quer. Então, não venda seu voto, nem por promessa, nem por dinheiro, nem por nada. O povo de Deus precisa buscar a direção de Deus, como eu disse, né? Segundo ponto. Primeiro, não venda seu voto. Terceiro, busque a direção de Deus. Provérbio 3, 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. 6. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Amém? Então, realmente a gente não se apoiar no nosso próprio entendimento, mas buscar Deus, observar como é a conduta do pessoal que está se elegendo, dos que já estão na política, que querem se reeleger, observar as condutas deles, né? E não se apoiar no nosso próprio entendimento, não só isso, mas buscar a direção de Deus. Senhor, essa pessoa que eu tenho que votar nela, me dê uma direção. Certo? Pessoas apontadas por Deus, pessoas que não se dobrem diante de sedução, do poder, do dinheiro, da corrupção. E aí eu botei como observação, se já tivemos experiência com pessoas desse tipo na política, né? Esse candidato passado, por que votar novamente nelas? Por quê? Não é? Terceiro ponto, precisamos observar o caráter dessas pessoas. Ele precisa ter vocação. Exemplo, José do Egito sempre foi líder em casa, na casa do seu patrão do Potifar, na prisão onde ele esteve, no trono, não é? No trono lá do faraó. Ele foi uma pessoa de caráter. E como é o caráter do seu candidato? Como é? É uma pessoa verdadeira. Eu coloquei aqui: vote em pessoas de caráter que não sejam corruptas. Observe suas condutas. Também coloquei aqui sobre Daniel. Ele era sábio, ele era líder, ele era íntegro, fiel, podia se confiar nele. Ele era piedoso, ele não era vingativo. Ao contrário, vemos o Absalão, certo? Ao contrário, nós vemos o Absalão, o filho do Davi. Ele era falso, vingativo. Ele furtava o coração das pessoas com falsas promessas. E o que tem de político furtando o coração das pessoas com falsas promessas? Não é verdade? O que tem de político fazendo isso? E nós precisamos observar. Nós precisamos realmente observar a conduta deles. E aí eu pergunto, como é que se parece o seu candidato? Ele se parece com José do Egito, que era uma pessoa fiel, de caráter, ou ele se parece com Absalão, que era uma pessoa infiel? Colocar uma pessoa que não tem capacidade de gerenciar para governar é um desastre. Exemplo, Neemias, ele revelou capacidade de mobilizar pessoas a resolver os problemas.
encorajar e colocar as pessoas certas nos lugares certos para alcançar os melhores resultados. Nós precisamos observar tudo isso, gente, tudo isso. Também a questão de não temer denunciar os erros dos poderosos, né? Samuel denunciou os pecados de Saul. Está em 1 Samuel 15, do 10 ao 19. Natã não se intimidou de denunciar o pecado de Davi, certo? João Batista, no Novo Testamento, denunciou o pecado de Herodes, do rei Herodes. Uma pessoa que vê o erro, a corrupção, em vez de denunciar, faz se envolver para ganhar vantagem, essa pessoa não é digna do nosso voto, certo? Por isso, a importância de observar a conduta dos que estão aí na prefeitura, vereadores, prefeitos e que querem se reeleger. A gente observar a conduta desse povo. E para concluir, gente, como votar? Relembrando, não venda seu voto. Segundo, busque a direção de Deus. Ore, converse com Deus. Terceiro, observe os que estão para se reeleger. Observe as condutas. Quarto, não tome partido pelos partidos, certo? Não tome partido pelos partidos. 5, observe suas propostas para depois cobrar deles. Por isso a importância de não se vender, né? 6, devemos escolher um candidato pelo seu caráter, pelo seu compromisso com o povo, pelas suas propostas. E aí, as coisas básicas que conhecemos, né? Saúde, educação, emprego, segurança, moradia e o progresso. Então, gente, eu espero muito que tenha abençoado vocês essa pequena reflexão, porque é de Deus, é importante, está na Bíblia. A gente vê quem é que a gente vai botar para nos governar, está na Bíblia demais aí. Então, que nós possamos realmente buscar a direção do nosso Deus para isso, certo? E vamos orar para encerrar. Senhor, te agradeço por essa pequena reflexão. Te peço que o Senhor ilumine as nossas mentes, nosso coração, nos ajude, Senhor, realmente a exercer o nosso papel de cidadão e eleger pessoas de caráter, pessoas, Senhor, que realmente têm a ficha limpa, pessoas realmente, Senhor, que a gente vê que pode confiar os 4 próximos anos, Senhor, que vai passar na prefeitura. E assim, Deus, que o Senhor nos ajude, não nos deixe nos corromper, Senhor, mas nos ajude a exercer a Tua fé, Senhor, nesse momento, a sermos pessoas de caráter, para depois podermos cobrar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Fiquem com Deus.